Olá! Gente, hoje mais um Conversa com Lani Menezes. E a minha convidada de hoje, vocês vão amar. É uma mulher que inspira pela sua luta, pela sua, trajetória maravilhosa. E hoje ela é a gestora da Unidade Ilha da Universidade Estácio de Sá. E eu tenho certeza que tem muita coisa que ela vai compartilhar comigo, com você. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Oi, Lani, obrigada pelo convite, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Gente, a Emanuela é uma delícia de pessoa, sabe? Então, e ela falando que ela é tímida, eu acho que não é não, mas a gente vai conversar. Mas lembrando sempre a vocês, para vocês compartilharem, para vocês curtirem, para vocês, mais do que isso, lá marcar o sininho. É marcar o sininho, gente? Eu sempre esqueço, né? Que é para quando entrar um vídeo novo, vocês estarem ligadíssimos e acompanhar a gente. E eu já começo perguntando para a Emanuela, que eu esqueci de falar o nome todo, Emanuela Rabelo, não é isso? É isso. E ela hoje, ela está como gestora, mas tem uma formação maravilhosa. É psicopedagoga, marketing. Faltou alguma coisa? Não, então, na verdade eu sou formada em marketing pela Estácio, né? Acho que eu começo a minha trajetória dizendo que eu comecei como muitas pessoas na Estácio, como aluna. Que né? legal. E aí tive a oportunidade de ser contratada, né? Tenho minha formação em marketing, e aí eu fui para a parte da especialização muito no que eu ia me identificando no dia a dia, né? Então, assim, eu comecei a liderar a equipe e falei, tenho que me especializar de alguma maneira. E fez gestão de pessoas, e eu adoro a parte de pedagogia, então eu fiz pedagogia escolar e supervisão, e atualmente eu estou fazendo a gestão aí, uma especialização para novos gestores, né, que é gestão de instituição de ensino superior. Isso é muito legal, né, porque você é bem nova ainda, e aí você vem seguindo essa carreira dentro da universidade. Exato. Já tem quanto tempo que você atua na universidade? Então, eu estou na Estácio há 15 anos, gente, né, como eu falei. Ou seja, se formou e ficou. Eu entrei como aluna, né, e comecei na biblioteca, como atendente de biblioteca, e fui me identificando em algumas áreas, comecei a fazer atuação direta na parte de que a gente recebe o aluno, né, de receber o aluno, que é o setor de matrículas, e aí fui me identificando, me apaixonei pela área, né, assim, super me encontrei nesse setor, né, e aí eu passei por algumas unidades nesse setor, trabalhei na Estácio de Caxias, Nova Iguaçu, e aí quando eu vim para a ilha, eu vim para assumir a gestão dessa área, né, que era a gestão de receber os novos alunos. E aí fiquei aí durante um tempo nessa área, e em 2015 eu fui ainda aqui na ilha, né, eu vim para a ilha em 2013, e aí, em 2015, eu recebi também uma oportunidade de atuar na parte de atendimento direto ao aluno, de liderar a equipe que cuida de atendimento ao aluno. E aí a gente atende de tudo, né? Sistema digital, presencial, né? E aí a gente recebe o aluno desde o momento que ele ingressa até a parte de conclusão do curso dele. Então, eu fiquei ali nessa área atuando, né, diretamente. E aí, em 2021... eu acabei indo para a unidade do Maracanã, né, que eu fui transferida para lá, ainda gerenciando essa área. E agora, né, em 2025, eu tive o prazer de voltar aqui para a ilha, que eu digo que é a unidade onde tudo aconteceu, onde as minhas grandes oportunidades aconteceram, foi aqui. Então, voltar hoje como gestora, assim, foi incrível. Eu tô muito feliz. Nessa caminhada, nessa passagem por várias áreas, né? Você fala de biblioteca, você fala de atendimento, né, da necessidade do aluno, dos novos alunos. Sim. O que você pensa de, assim, maior desafio, mas que hoje você olha que valeu muito a pena para essa formação de gestora que você é? Acho que o maior desafio é saber lidar com todo o público, né? Então, assim, tanto quanto aluno, quanto profissionais que atuam com a gente, são pessoas totalmente diferentes, né? E eu brinco muito isso hoje com a equipe que eu lidero. Eu falo, a gente tem que saber lidar, né? Com a pessoa, tem pessoas que recebem feedback de boa na hora, né? Se você falar, preciso te dar um feedback agora, vai receber. E tem gente que você precisa esperar passar um tempo, a pessoa acalmar a cabeça para você chamar e poder corrigir aquilo ali que você identificou como erro. Então, acho que o maior desafio, né? E é algo assim que eu vejo que mudou muito a minha vida, é saber lidar com essas diferenças. E nessa visão de gerir uma universidade, né? Eu entendi que você fez toda essa tua caminhada dentro da Universidade Estácio de Sá. Mas você olhando essa questão da pedagogia, esse conhecimento de entender um pouco mais como funciona, como é que é esse trato de gerir? Porque você vai estar ali com alunos. E normalmente alunos já formados, né? Já adultos, que não vão ter papai e mamãe tomando decisões por eles. Mas ainda estão muito cru dentro do caminhar da vida deles, com muitas ansiedades, com muitos medos. E como é que entra nesse momento esse conhecimento seu da pedagogia para dar esse suporte? Você acha que isso fez uma diferença, Emanuela? Eu
Estou finalizando uma especialização, mas eu me matriculei até agora em pedagogia, porque eu não sou formada na graduação em pedagogia. Eu tenho a especialização. Ah, você tem sua especialização. Mas eu estou, né, me matriculei, porque eu falei, cara... Ou seja, mais uma graduação. Mais uma coisa aí que eu aderi, porque é uma área que eu sou muito apaixonada. Eu falo que tudo começou com o meu filho, né? Eu tenho um filho de 5 anos, Samuel. E aí, quando eu tive meu filho, que eu comecei... meu filho é de creche, né? Integral. Então, ele sempre foi de creche desde que nasceu. Os meus também estão super bem hoje. Nasceu creche. E aí, assim, foi um desespero muito grande. Quando eu comecei a procurar creche, escola, eu fui começando a ver coisas que me assustavam muito. Eu falava, gente, como é que eu vou confiar, deixar meu filho aqui nesse lugar? E eu comecei a avaliar tudo. O que eu achava que era bom, o que não era. Então, a pedagogia começou daí. Eu falei, gente, eu acho que eu posso contribuir com alguma coisa. Com esse olhar, né? Com esse olhar. E aí, por eu já trabalhar numa instituição de ensino superior, que tem esse olhar também aí, né, de cuidado, eu falei, vou fazer a especialização, quero entender um pouco mais dessa área. Fiz a especialização, que acaba que a gente utiliza muito no dia a dia também, né? A pedagogia, ela tem diversas áreas. E a parte que eu fiz de especialização é muito focada na parte de secretariado, né? De assistência, não de sala de aula. Então, eu me identifico muito com a área, né? Pela função que eu vinha atuando antes e eu atuo agora, né? Que é de estar próximo das pessoas. E a universidade também, assim, a Estácio, ela tem... sistemas que apoiam muito o aluno que direciona. Então, a gente tem psicopedagogo dentro da unidade. Então, todas as vezes que um aluno chega pra gente dizendo que tá com algum tipo de dificuldade, seja ela psicológica ou não, a gente já tem um psicopedagogo que atende esses alunos na unidade para ter um acolhimento, para entender, para dar um direcionamento. Então, a gente tem equipes, né, especialistas mesmo, de fato, para nos apoiar em tudo isso. Direcionar. Mas agora, para brincar e para fofocar um pouco da sua vida, a Estácio não só atuou na sua vida na visão profissional, né? Não. Tem aí toda uma estrutura familiar nascida dessa universidade, né? Conta pra gente. Então, eu e meu marido, nós trabalhamos na Estácio de Nova Iguaçu juntos, né? Mas já éramos amigos normais, assim, tudo certo. E aí vim pra ilha em 2013, 2015 ele veio pra ilha também, transferido pra cá, e aí foi quando a gente se aproximou. Mas ele é professor? Não, ele é administrativo. Também é da área administrativa. Ele é administrativo, né? Eu era responsável pelo setor de atendimento. A gente começou a trabalhar juntos e assim, nós dois morávamos. A ilha ajudou esse romance. Exato. Aí começamos a pegar carona, vou te dar carona hoje. Aí na carona, casei. E aí tem o pequenininho. E aí tem o meu filho hoje, Samuel, com 5 anos. Oh, meu Deus. Uma coisa fofa. Que delícia. Eu falo que eu tinha que ser mãe do Samuel mesmo, né? A vida inteira eu falei, eu vou ter um filho Samuel. E aí eu tô super satisfeita com ele, falo que eu não quero mais. Né? Você muito passando feliz por essas outras unidades da Estácio, olhando a unidade Ilha, o que você pontua que sente que é diferente o público? É diferente. O quê? É diferente, né? Não sei se é essa a palavra adequada, né? Mas acho que é muito patriota, né? A pessoa é daqui, quer fazer tudo aqui, né? Quer ter o apoio aqui. Isso é muito legal porque, por exemplo, eu recebi MEC no mês passado. MEC do curso de nutrição, tiramos nota 5, a maior nota do MEC. Foi uma visita muito incrível. E por que eu tô dizendo isso? Porque já tem que divulgar isso. Temos que divulgar. E é uma coisa que eu tenho que apresentar pro MEC, né? Quando eu apresento pro MEC, eu falo da região que eu tô. E falar da ilha, falar que quem tá na ilha quer estar na ilha, né? É muito difícil uma pessoa que está na ilha e que quer fazer outras coisas fora, né? É impressionante. Essas pessoas são da ilha mesmo. E você, quando vem para cá, e você... Aí eu não sou cria, eu vim, né, através do casamento com meu marido. E aí, quando eu ficava assim, eu quero voltar, eu morava em Copacabana, eu quero... E aí você vai ficando, vai se apaixonando, o rapaz da padaria conhece o tipo do pão que você gosta. Daqui a pouco eu não quero mais sair. É verdade, exatamente você assim. Se apaixona. E é uma coisa que eu apresentei, né, quando eu falei, né, hoje eu não atendo os alunos de fora da ilha, eu atendo a pessoa que mora na ilha e que quer estar na ilha, né? E é um super desafio pra gente fazer com que a gente tenha tudo que o aluno precisa aqui, para que o aluno não precise estudar fora ou ter que ser transferido para fora. Então, assim, a gente tem hoje esse olhar e esse cuidado, né? O nosso público é um público diferenciado, que a gente chama, né? É um público que a gente tem que atuar com muita excelência para que a gente proporcione para ele o que ele precisa aqui dentro. Porque eu lembro que uma filha de uma amiga minha, ela é fisioterapeuta, e aí um curso começou naquele local antes desse novo que vocês se encontram. Aí ali começou um curso de fisioterapia e depois ela teve que concluir ele
na Nova América. Sim. Né? Mas aí ela já concluiu. Mas é legal quando a gente vê que pode começar e terminar aqui, na mesma unidade. Exato. Porque tem essa sensação de segurança, né? Esse envolvimento. E é o que você fala, né? Perceber, né, o desejo desse aluno. Eu, durante uns 2 anos, eu dei aula na pós-graduação da área de coach de vocês. E assim, era uma delícia, né? Porque todos... 90% da turma era insulano. Então, encontrava comigo no final de semana e a gente estava ali dando aula, era muito legal, muito legal. Isso é muito legal, realmente, né? A gente poder acompanhar o nosso aluno, né? E quando a gente encontra ele fora da unidade, a gente vê, né? E fala, eu te conheço lá da Estácio, muito legal. Eu vivo muito isso, né? E me conta, nessa mudança da Estácio, do que assim, os insulanos questionaram demais. Sim, que a gente passa ali ainda, sente falta da Estácio aqui perto, né? Assim, entranhada mesmo dentro da ilha. Como é que foi essa mudança? Como é que está sendo para você administrar isso lá naquele local? Então, a mudança basicamente foi porque o prédio não era próprio, né? E aí, assim, a gente tem contrato, o contrato encerrou, a gente teve que entregar o prédio e procurar em outro lugar. Basicamente foi isso. E aí, quando a gente viu esse empreendimento, né, com uma estrutura que seria um prédio montado para a Estácio, a gente viu uma oportunidade. Né, montou da maneira com que a gente queria, com a estrutura que a gente precisava. Então, foi um prédio que foi construído para atender o que a gente precisa. Então, isso foi muito bom. Né, mas é um desafio, de fato, porque a gente tinha uma história ali na antiga unidade e hoje ter que vir para a unidade nova, a gente percebe que tem pessoas que não sabem que a gente está na região. Tem 2 anos que a gente está na nova unidade e a gente ainda percebe um pouco dessa dificuldade. E aí, para poder amenizar um pouco isso, a gente tem uma van hoje gratuita, né, para atender os nossos alunos, que ela faz esse trajeto da unidade até o relógio do Cacuia e o relógio do Cacuia até a unidade. Faz o trajeto da unidade antiga, né, e traz os nossos alunos até a nova unidade. Mas isso em horários pontuais? Nos horários de aula. De aula. Isso. Início da manhã, tarde, noite. É noite, é noite. Nosso fluxo maior é noite, né? né? Então a gente atua com ela no turno da noite. Que legal, isso eu não Então sabia. ela faz. Aí ela tem os pontos certos, né? Ela vai da unidade, aí para naquela área ali do Tubarão, ali, né? Antiga Casa Show. Isso. Aí vai pra antiga unidade, para ali e dali vai pro relógio. Então ela fica fazendo esse trajeto no turno da noite para poder atender os nossos alunos. Ai, que legal. Foi uma forma realmente de incentivar as pessoas a não desistirem, né? Não descontinuarem o projeto de vida, de estudo. Ai, muito legal, gostei. E aí, assim, ainda focando nisso, né? Hoje a gente tem buscado muito parcerias para divulgar que a gente ainda está na ilha. Porque, por incrível que pareça, essa mudança, como você falou, né? As pessoas passam em frente, vê que ainda tem um adesivo ali e às vezes acha que a Estácio fechou. Então, para que a gente possa confirmar que a gente ainda está aqui, a gente tem feito parcerias, visita a empresas, escolas, igrejas, todos os lugares que a gente vê oportunidade de reforçar que a gente está aqui, a gente tem uma equipe aí que faz essas visitas. Até os nossos próprios coordenadores sentem essa necessidade, né? Eu quero divulgar meu curso, eu tenho contato com o hospital tal. Então a gente vai até o hospital, divulga, porque a gente quer confirmar que a gente está de fato na ilha, né? Isso é interessante. A gente mudou o endereço, mas a gente continua aqui. Você está me lembrando que há um tempo atrás eu fiz um trabalho que era uma outra gestão no hospital daqui e eu fiz um trabalho de falar sobre algumas profissões. E era interessante isso porque os alunos do ensino médio tinham um olhar para dentro do hospital querendo uma ou outra área. Sim. E a ideia do hospital era trazer os especialistas, então eu fazia uma abertura no sentido de, na visão do coach mesmo, de preparação de carreira, mostrando características mais amplas de algumas áreas. E dentro do hospital, o hospital pensava, né, o médico, o cirurgião, e isso era interessante para esses alunos tirarem as dúvidas. Por quê? Porque, na verdade, essas crianças que vinham das comunidades, poucas referências para perguntar para profissionais. Então, ali era a oportunidade que ela tinha para perguntar, para tirar suas dúvidas, para tentar falar assim, não, é esse caminho que eu quero seguir. Então, acho que isso que você está fazendo nessa visão de você fazer essas parcerias, de você ir nessas escolas, gente, isso é maravilhoso para essas crianças. É uma oportunidade de tanto. A gente está agora com um projeto que chama Viva Estácio, né, que está acontecendo em todas as unidades, né, da Estácio, que basicamente é isso. A gente traz vivência profissional na área do curso. Então, por exemplo, eu tenho hoje em torno de 8 cursos presenciais na unidade. Então, eu vou ter vivência profissional na área dos 8 cursos. E aí a gente traz todas as escolas da região para viver esse momento com a gente. Então, vai acontecer quinta e sexta agora, as escolas estão convidadas, a gente tem um representante da Estácio que está indo até as escolas.
e fazendo o convite, e a gente passa com o ônibus buscando essas escolas e levando para a unidade. Então a gente vai ter vivência profissional, né, para que eles entendam como é de fato atuar na área. Então é um dia repleto assim de várias atividades e coisas de prática que de fato ele vai poder viver e entender como funciona. É um projeto incrível, acontece todo ano, e pra gente é muito importante, porque a gente, quando a gente faz essas visitas, a gente vê muito aluno que não sabe o que vai fazer, né? Não sei ainda o que eu vou fazer, qual ou curso eu vou imagina escolher. alguma coisa, mas não conhece o dia a dia. Exatamente. Então, assim, é um projeto muito legal, né? E o nosso agora é quinta e sexta. E a gente já está aí com quase tudo pronto para que a gente receba essas escolas e a gente possa compartilhar um pouco. E fora isso, a gente faz muita visita em escola também para falar de Enem, né? O Enem, assim, a gente leva os nossos professores para dentro das escolas para falar um pouco como funciona a prova, como é a redação, né? Quais são os pontos principais para se fazer uma redação de qualidade. Então a gente tenta dar esse apoio, né? Porque a gente entende que a gente também precisa cuidar da população que está ao nosso redor. A questão do Enem, assim, é engraçado. Meus filhos já estão formados, mas eu lembro que no início eles não tinham, enquanto recém saindo tá ainda estudando o segundo grau. Que é segundo grau ainda? Porque eu sou da idade, né, mais velha, a gente já nem sabe mais como é que se coloca, para entrar na universidade. Então, era muito difícil eles entenderem aquele processo. Sim. Né? E assim, eu tive que me envolver e entender o que tem que fazer, abrir, depois tem que esperar, depois você pode escolher, analisa se os pontos cabem para um caminho ou outro, você tem o teu perfil. Então, é tão legal isso, porque voltamos a essa ideia. Se as pessoas estão, de repente, quando a gente fala de escolas particulares, a gente entende que tem um perfil público com um pouco mais de instrução. Sim. Quando a gente fala da pública, a gente vê que muitos ali são os primeiros que vão estar concluindo o estudo familiar dentro do núcleo familiar. E nessa visão, eles precisam de orientação, porque de repente perdem uma oportunidade. Né? Entender que, olha, independe se você tem condições ou não, mas faça o Enem. Tenta não zerar as notas, porque você tem ProUni lá na frente, que vai conseguir financiar uma faculdade particular. Então, assim, eu acho que isso assim, é primordial para que as famílias possam começar a projetar um sonho de realizar, né, vendo um ente ali, um filho, um sobrinho sendo formado. Né? Exatamente. Eu sinto você falando com muito amor. Como é que é a tua liderança? Como é que você chancela essa sua liderança, essa sua gestão nesse momento? A Estácia, assim, a nossa visão é educar para transformar. E eu falo que a minha vida foi transformada através da educação, né? Então, assim, ou seja, você usa o próprio slogan da minha história, né? Porque, como assim, eu passei, como a gente falou no início, por setores diversos na Estácia, né? Então, assim, qualquer um de nós somos capazes de chegar numa gestão, numa liderança, né, num setor mais, né, e assim, tem pessoas hoje que acham, não, tô aqui só para atender o aluno. Não, a gente tá aqui para fazer a diferença. Né? Então, assim, eu pego muito o que eu vivi, né, na minha trajetória. Eu trabalhei com pessoas incríveis, muitas pessoas que poderiam ter chegado onde eu estou e não chegou por algum motivo, porque desistiu, porque achou que não era capaz, e pessoas que querem muito, mas não sabem como chegar. Então, acho que, assim, o primeiro ponto é a qualificação profissional, né? A Estácia Além, assim, todos os nossos colaboradores têm bolsa de estudo de 100%, na graduação, na pós-graduação, tem bolsa no mestrado, ou seja, no ninguém doutorado. Pode falar que não teve oportunidade. Tem oportunidade. E além das oportunidades, né, de ensino superior, a gente tem curso técnico com bolsa de 100%, e a gente tem também uma universidade corporativa que é a Educare, onde são cursos que a Estácio disponibiliza para qualificação profissional dos colaboradores. Então tem curso de Excel, curso de inglês, curso de qualquer tipo de curso que você imagina do meio profissional, a gente tem ali o direcionamento. São gratuitos, podem ser feitos a qualquer momento. Então eu sempre falo para minha equipe, né, acho que o primeiro passo é a qualificação. Manu, eu quero crescer, eu quero ganhar mais, tá? Como é que tá a sua qualificação profissional? A gente tem um setor corporativo, né? A gente chama aqui, a gente fala que nós da Unidades, né? A gente é mais a parte de operacional. E tem o setor mais administrativo, né? Que é uma parte que fica separado das unidades, né? Que a gente chama de corporativa. E as pessoas têm muito sonho, eu quero ir pro corporativo, tá? Mas como é que você tá hoje qualificada para ir pro corporativo? Você acha que você tá bem, né? No seu Excel é bom, né? Porque você tem que ir se preparando para aquilo que você quer almejar, né? Então, eu acho que, assim, a primeira questão é essa, se qualificar.
E o segundo é você saber lidar com as diferenças, porque nós somos diferentes, a maneira de atuação é diferente, a maneira de falar é diferente, né? A maneira de abordar, de ter uma atitude, a gente sempre vai ser diferente. Então, acho que a gente saber lidar com as diferenças também, acho que é primordial. E você me despertou no sentido seguinte, a gente vê que a educação, ela está em transformação constante, né? Como você fala, usar a educação para transformar, mas ela está o tempo todo. Sim. E a gente tem coisas novas. Como é que está o desafio, né, das universidades com os alunos em relação à entrada do IA? Né? Porque a gente vê aí, às vezes, ainda tem muitos, eu assisto alguns debates, e numa reclamação de alguns defendendo, alguns dizendo não, pode usar a favor, outros dizendo que vai tirar a liberdade, vai tirar o voluntariado de ensino, né? daquele profissional, daquele aluno, parar para ler um livro, porque já sabe que ele pode fazer uma pergunta e direcionar os livros e ele já traz alguma coisa. Como é que está esse desafio nas universidades, e principalmente na sua unidade? A gente tem que aderir, né? Porque faz parte do mundo hoje, né? E nós, como universidades, nós temos que direcionar o nosso aluno à maneira adequada de utilizar aquilo que está vindo para nós. Né? Vou te dar um exemplo da minha especialização que eu faço hoje para novos gestores, né? Como eu te falei. Eu tenho disciplina que ensina a gente a utilizar o IA de maneira adequada para o ensino superior. Né? Como eu posso pegar uma ferramenta que me dá todas as informações possíveis e transformar aquilo ali no material de uso no meu dia a dia, né? Para qualificar, para ensinar. Sem me deixar tapada, não. Exatamente. É pelo contrário. Saber utilizar da maneira correta, né? Aproveitar daquela ferramenta. E é algo que a gente tem implantado muito, né, no nosso dia a dia, com os nossos alunos, inclusive nesse Viva Estácio que eu te falei, junto com o curso de pedagogia, a gente vai ter uma oficina que é muito ligada a isso, em como utilizar da IA, né, para o desenvolvimento hoje, né, do ensino, de qualificação profissional. Então, assim, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, e é importante com que os nossos alunos saibam utilizar de maneira adequada também. Então, a Estácio, ela está utilizando bem dessa ferramenta, né, para que a gente possa qualificar de maneira adequada os nossos alunos. Ah, é legal. Você falou sobre essa relação de vocês, da universidade, irem até as empresas para conhecer um pouquinho. Mas existe, assim, projetos onde você tem o perfil daquela empresa e você tem uma relação de estágio da universidade? Conta um pouquinho pra gente. Então, assim, algumas disciplinas têm estágio obrigatório, né? Que pode ser feito conosco na unidade. Então, por exemplo, vou te dar o exemplo. Para fazer o estágio, o curso de Direito, a gente tem hoje o núcleo de práticas jurídicas, né, que é como se fosse um escritório jurídico dentro da unidade. Então, a gente pode dar o estágio ali nesse escritório. Então, todos os nossos alunos, quando se fala de estágio obrigatório, eles fazem um estágio conosco. E a gente tem também um profissional da Estácio dentro do fórum que também atende os nossos alunos lá. Então, os alunos também fazem um estágio dentro do fórum, hoje acompanhados por um profissional da Estácio, um advogado que está lá apoiando e direcionando. O curso de psicologia, a gente também tem, né, o CEP, né, que é o Serviço de Psicologia Aplicado, que atende também os alunos e é um consultório dentro da unidade, né, que é um laboratório de saúde, que a gente chama. Então, o nosso aluno, ele também faz o estágio ali. Mas, fora isso, a gente tem uma plataforma, né, onde as empresas parceiras cadastram essas vagas para priorizar o nosso aluno da Estácio. Então, são vagas, né, distribuídas no Brasil todo e o aluno pesquisa por região. Eu quero no Rio. Então, vai aparecer todas as vagas de estágio disponibilizadas no Rio. Isso é uma plataforma que a Estácio utiliza, que fica no sistema do aluno, né? A empresa também pode entrar nessa plataforma e cadastrar lá. E a gente tem diversas empresas parceiras, por exemplo, a academia. A gente tem muita academia que me liga e fala, Manu, tem tantas vagas. A gente já pega o nosso coordenador e fala, quantos alunos de educação física você precisa botar no estágio hoje? Tantos. E a gente já direciona esses alunos diretamente. Então, a gente tem essas parcerias em hospitais, escolas por conta da pedagogia, clínicas. Então, a gente tem uma parceria muito ativa para que o nosso aluno consiga hoje fazer o estágio. Então, tanto pode ser na unidade, dependendo da área de atuação, quanto pode ser externamente. Junto às empresas. Isso é muito interessante, gente. Agora, a gente viveu hoje, né? Eu te fiz a pergunta sobre o IA, mas a gente viveu um boom de cursos de empreendedorismo. Sim. O tempo todo era falando de empreendedorismo. Como é que esses modismos, porque ele não acabou. Ele não para, mas a gente tirou um pouco o pé do acelerador, porque outro passou a ter o holofote, que foi a questão da tecnologia via o IA. Sim. Como é que é esse trabalho de desenvolvimento de empreendedorismo dentro da universidade? O incentivo, principalmente nesses alunos que chegam
que acabam de chegar na universidade, né? Porque eu acho que dependendo, vão se preparando, vão entendendo mais o perfil. Mas na hora que entra, eu acho que vem com muito dessa questão. Como é que vocês trabalham com isso? Então, a gente tem um projeto na unidade que chama Semana, né, Mês do Empreendedor, vai depender de como o projeto vai vir, onde a gente abre as portas da unidade para que todos os nossos alunos que sejam empreendedores possam divulgar os seus projetos, as suas vendas, né, os seus produtos na unidade. É uma forma da gente incentivar no primeiro momento esse aluno, porque a gente sabe que a gente tem, né, um público de alunos que vende brigadeiro e paga a mensalidade da graduação através dessas vendas. Então, é uma maneira da gente incentivar e através dos cursos de gestão, que a gente tem administração, recursos humanos e ciências contábeis. A gente tem uma oficina que é feita para que esses alunos saibam precificar o que eles utilizam ali como empreendedor. Então, a gente, assim, é um tema que estava muito forte, que às vezes ele vem de uma maneira... Desacelerou um pouco, mas a gente atua com os nossos alunos através desse projeto, né? Porque a gente entende que faz a diferença para ele. Então, a gente também tem esse tipo de atividade com os nossos alunos. Você está me falando, eu estou lembrando, você conhece aqui na ilha o Instituto Gourmet? Que ele tem, eu acho que seria tão legal vocês fazerem uma aproximação, porque vocês, na Estácio, tem a parte de gourmet, de alimentos? Nutricional. Sim. E ela, aqui no Instituto Gourmet, ela desenvolve um projeto muito nesse sentido de as pessoas que aprenderem a fazer um bolo, um brigadeiro, um salgado, e eles fazem essa parte financeira também. Mas eu acho muito legal de repente, unir vocês, porque muitos ali pensam futuramente fazer algo maior, né? Se graduar. Ali não é uma graduação. Então, é muito legal o que você está falando, porque exatamente isso, nessa proposta de dar continuidade, não só naquele empreendimento que está nascendo a partir de um dom que a pessoa tem e se desenvolve por uma necessidade que aconteceu muito na pandemia, né? Sim. A gente descobrir pessoas que fazem bolos maravilhosos a partir de uma necessidade. Mas pessoas que tem uma vontade de aumentar, crescer, né? Como a gente falou assim, querer chegar em algum outro lugar. Né? Então, acho que essa aproximação ia ser muito legal. Eu vou colocar vocês em linha, porque assim, e a gestora também é uma mulher maravilhosa, tipo como você, jovem, que tem uma visão tão clara, né? E que está muito alinhada, vai muito ao encontro do que você está falando. A nossa coordenadora dos cursos de gestão, né, a professora Edith, ela é aqui da ilha. Então, assim, ela... Edith, que era da administração? É. Ah, um beijo, Edith, conheço! Ela é nossa coordenadora dos cursos de gestão e ela é muito atuante, né? Ela atua muito diretamente com os alunos, com as empresas, com parcerias. Ai, que legal! Então, por exemplo, a gente tem projetos hoje que acontecem, por exemplo, tem a Central do Trabalhador aqui na ilha, né, que eles têm um projeto onde eles capacitam a população. Então, são mini cursos. E aí tem curso de atendimento de qualidade, de garçom, de cozinha. Isso para a população, para a comunidade. Aberto à população, exato. De empreendedorismo, de primeiros socorros, são diversos cursos que eles aplicam, né, através da Central do Trabalhador. E aí por vocês. A gente leva os nossos professores ou os nossos coordenadores para ministrar esse curso junto com eles. Então, eles divulgam as vagas, a gente lá na Estácio faz esse trabalho de inscrição, cadastro, interessados, porque é aberto ao público, não é para o aluno da Estácio. Pode ser também caso queira, mas é aberto para a população. É uma maneira de qualificar a população que a gente tem, que hoje, de repente, não tem o interesse ou não tem condições de fazer uma graduação. Mas que são qualificados de uma certa forma. É um projeto muito legal. Não, e ali passa a ser um núcleo, porque assim, o aluno pode estar estudando, mas ele tem dentro da família alguém que precisa, né, ser qualificado em outras coisas, como seus pais mesmo. Então acaba sendo um núcleo também multiplicador, né? Então, assim, é bem legal porque são projetos que são feitos pela coordenação dos nossos cursos. E falando de empreendedor, né, essa questão da nossa coordenadora ser muito ativa e conhecer muitas coisas na ilha é muito legal, porque apoia muito, né? Exato. Apoia, né, incentiva, né? E eles topam toda vez que surge um projeto novo, assim, de alcance à população, eles concordam na hora e o projeto sempre é incrível. Curiosidade agora. Como é o Universo Ilha do Governador, qual é o curso mais, assim, desejado pelos insulanos e o menos desejado? Você tem essa estatística? Então, né, meu Deus, vou arrumar uma briga com os coordenadores aqui. Não, até para fazer os coordenadores mostrarem melhor. Mas hoje, assim, as nossas duas maiores bases é psicologia e direito.
são os cursos com maior base, com mais quantitativo de alunos, né? Que a gente tem um volume mais agressivo, assim, né? E a gente tem os outros cursos que são cursos mais populares, que são os de gestão, por exemplo, administração, RH, ciências contábeis. São os cursos que hoje o pessoal, a gente está vendo que tá migrando muito. E aí, depois desses cursos, os cursos de saúde estão crescendo muito também. Né? Então, a gente tem novos cursos, por exemplo, psicologia, a gente está com turma amanhã, nunca formou turma no curso de manhã. Opa. E no primeiro semestre formou agora. Então, assim, a área de saúde, ela vem crescendo muito, né? Ela vem dando um boom. Mas você falou de uma área que eu vivi ausência de curso, porque eu tinha amigos e amigas que falavam, meu filho pensou, ou que vinha dessa geração, ciências contábeis. Pois é. Menina, eu achei assim, na minha época era uma coisa, porque a tecnologia ela não era entranhada. Num determinado momento, ciências contábeis, 99% eram numa visão de consultoria, de poder atender aquela empresa de maneira correta, e em contrapartida, base tecnológica. Tudo é na tecnologia. E eu lembro que tinha assim, ter uma filha de um cunhado meu falou assim, com um cunhado, né? Ela falou assim, gente, a minha turma só tem 10 alunos e na maioria são idosos. Eu que sou a mais nova. Porque jovem não tinha interesse. Sim. Como é que tá esse curso agora? Então, o curso a gente acaba tratando como curso de gestão, né? Porque administração, RH, ciências contábeis são cursos muito próximos, assim, de base de alunos, de interesse, né? A gente vê uma crescente muito grande para a área de saúde, né? Mas os cursos continuam atuando normalmente, são os cursos tradicionais, né? Como você falou. Mas a gente não tem só público hoje de idade, né? Vamos dizer assim. Não, a gente tem público jovem que também tá indo, né? Que a gente precisa. Exatamente. E a gente vem aí, assim, como eu falei, a coordenadora ela é muito ativa, né? Ela participa muito, então ela está sempre fazendo certos movimentos aí para atrair novos alunos no curso e sempre tem. Né? Não é um curso que está para acabar ou que vai acabar, são cursos que de fato são mais tradicionais, a gente vê uma procura menor do que quando a gente via um tempo atrás, né? Porque eu lembro que na minha época eu fiz curso técnico de processamento de dados na época. Você tinha o de contabilidade, o de técnico de contabilidade, você tinha isso. Depois aí tinha a universidade, bastante, né? Era algo assim, contador. Depois teve uma evasão. Né? E aí, por quê? Porque exatamente foi essa mudança da tecnologia entrando dentro desse canal. Eu acho que era prática também, né? E aí assim, você tinha pessoas mais de idade, que aí não tinha, eu lembro de contadores que chegavam, quando a gente colocou a certificação digital, nós tínhamos contadores que não sabiam fazer certificado. E a gente ali ajudava. E aí a gente já era de mais de idade. Depois o perfil foi mudando, no sentido deles passarem não mais executar o processo, porque tecnologicamente era muito fácil, porém começar a ter uma postura diferenciada numa consultoria. Ou seja, evitar que você tivesse danos na visão contábil da empresa, né? E isso eu vi por causa dessa menina, que ela falava, gente, eu sou a única. E todo mundo pergunta, por que você fez? E ela hoje é felicíssima, já formada, em contabilidade. Mas eu acho que é muito essa questão da prática hoje, né? O curso de gestão, ele não é um curso que tem muita prática. É muito cálculo, né? É um curso mais teórico, se você for parar para olhar. E a população de hoje quer coisas práticas. Então, a saúde são cursos muito práticos, o direito são cursos muito práticos, a psicologia também, né? Apesar de ter muita coisa teórica na psicologia, você também acaba tendo muita atividade prática, né? De atendimento, de estar ali próximo de pessoas. Eu acho que os cursos da gestão acabam sendo os cursos mais teóricos, né? Então, acho que a grande diferença hoje é isso, né? E é um grande desafio também, né? Você trazer aulas práticas para dentro do curso, né? Agora, uma coisa que você vive, né, deve ser interessante. Porque, assim, na época que os meus filhos estavam para a universidade, eu um pouco antes comecei a avaliar essa questão de pontos, né? E aí a gente viveu um momento que saúde era bem maior, né? A pontuação era altíssima. Aí passava um tempo, era tecnologia. Aí depois matemática. Aí, num determinado momento, a gente ouvia uma colocação errônea, mas a gente ouvia isso. Quem faz administração é porque não serve para nada. E aí, eu lembro que depois que meus filhos já se formaram e tal, bababá, meus sobrinhos começaram a falar de universidade, a gente começou a conviver essa história. A administração era super bem pontuada. Ou seja,
teve um momento no Enem, nessas coisas, que estava aparelhando com medicina. E aí, o que se deve isso, hein? Você, pela sua experiência de estar nessa área, o que acontece para a gente olhar assim, ver pontos tão diferentes e momentos, né? Como se fossem blocos de conhecimento. Num determinado momento é isso, daqui a pouco é aquilo outro. E aí você vê, porque eu lembro de falarem isso. A administração é para quem não serve para nada, vai fazer administração. Gente, pouco tempo depois, tinha que ter muito ponto para entrar na administração. Na verdade, eu acho que hoje, assim, nem é muita questão da pontuação. Eu acho que é, como a gente estava falando aqui agora, questão prática, né? Os cursos de saúde hoje vêm numa crescente, né, muito forte, e eu acho que é por ser algo muito prático. Você pratica muito, você faz muita atividade, né? E o jovem de hoje não tem paciência para ficar em sala de aula trancado, fechado ali. Então, eu acho que faz essa diferenciação, né? Eu acho que quanto mais concorrência você tem naquela área, mais a pontuação sobe, né? Porque você vai concorrer entre uma quantidade muito maior, né? Então, acaba que acho que isso faz a diferença. Essa questão da saúde, eu vejo também, e eu posso estar enganada, você me explica melhor, mas eu acho que veio também com essa questão da pandemia, que foi a única profissão que foi requisitada. Porque as outras tiveram que dar uma pausa. Na maioria, paramos no mundo. A saúde foi aquela que foi dada o foco, foi dado o olhar. E aí, sim, eu acho que de lá para cá, essa visão que você fala da psicanálise, porque eu sou psicanalista, da psicologia, ela vem nessa visão de saúde mental necessária para se compor o ser humano. Porque a gente ficava meio na saúde em relação ao físico, às doenças tradicionais. E a mental, a gente ficava meio que não dando, né? E eu acho que nesse momento a gente começou a acordar que, caramba, a saúde mental foi a que manteve muita gente viva, né? Foi a que manteve muito processo. Então, assim, é engraçado essa mudança. É como se fosse um jogo de xadrez, né? Mesmo. A gente vai olhando as necessidades. Eu lembro, né, dos estudos no passado que eram matemáticos. Né? Matemáticos eram aqueles caras que eram olhados como os mais inteligentes do mundo. E não tem a ver, né? Tem muito o que você falou. É a praticidade que tem uma cadeira e aquele envolvimento que você tem, né, em relação àquilo que você vai fazer. Nossa, é show. Mas em conta, novidades. O que a gente pode esperar apesar de vários projetos? Você falou do projeto de aula, a gente tem o Capacita, né? Vamos falando pra gente poder... Gente, vamos deixar aqui para poder vocês conhecerem, né? E aí, cada vez mais, buscar conhecimento. A gente está aqui na ilha, e aí ela vai falar mais um pouquinho devagar desses cursos para a gente poder conhecer. A gente tem alguns projetos em andamento, né? Tem o Capacita, né? Que é junto com a Central do Trabalhador aqui da ilha. Então, eles levantam os temas mais procurados pela população. Né? Então, por exemplo, a gente vai ter um curso... A gente teve um curso no sábado passado que foi curso para babá. É aberto à população. Então, eles levantam o tema que eles precisam, eles trazem pra gente e a gente pega os nossos profissionais, os nossos professores, os nossos coordenadores, eles apoiam desenvolvem o curso para essa administração. Curso e administra. Isso, e são cursos gratuitos, são cursos de tempo, né, reduzido, acontece aos sábados na parte da manhã, ou na Central do Trabalhador, ou lá na nossa unidade, né, vai depender do quantitativo de alunos, se for um público menor na Central. Se for um público maior, administrado na nossa unidade, porque a gente consegue atender mais pessoas. E aí são profissionais da área, né, que vão lá ensinar, fazer a prática daquele processo, ensinar a qualificar. São cursos de qualificação mais reduzidos, né? Mais rápido, mais técnicos, de repente. A gente tem também o CEP, que é o Núcleo de Atendimento Psicológico da unidade, então também aberto à população, é um serviço gratuito. Não precisa estar estudando. Não. Ou seja, precisa de atendimento psicológico. É isso, a pessoa que está precisando de algum tipo de atendimento psicológico pode ir lá na unidade, procurar, que ele vai ser atendido pelos nossos profissionais. E aí tem todo um plano explicando como é que aquilo funciona. É só ir lá na unidade, procurar, que a gente vai fazer o direcionamento, né, entrando numa fila para que ele seja, né, encaixado para um atendimento psicológico, né, para esse suporte psicológico. A gente também tem esse serviço também gratuito, que é o jurídico, né? Então, se você precisa de algum atendimento jurídico, tem alguma dúvida, né, a gente atende tanto na unidade quanto no fórum, mas assim, o ideal é que o candidato, né, é aberto ao público, também não é para aluno, né? Pode ser,
mas é aberto ao público como um todo. Se você precisa de algum atendimento jurídico, alguma orientação, vai na unidade, a gente presta o primeiro atendimento, entende qual é a sua questão. Se for pequenas causas, a gente atende pela unidade, desenvolve por ali, senão a gente pode direcionar para o fórum, ou a gente vai te dar o direcionamento de como você precisa atuar, Show. de quem você precisa procurar. Ótimo. Né? E um projeto muito legal também que tem, né, do curso de pedagogia, é o projeto de alfabetização para jovens e adultos. Também é um curso totalmente gratuito, aberto, para incentivar mesmo, né, ali quem não sabe ler, quem não sabe escrever, quem tem essa dificuldade, a gente tem um projeto lá. Lá dentro da Dentro universidade. da unidade, isso. Da unidade. Gente, é muito legal. Aí fala de novo mais ou menos do carro, que tem o transporte. Ah, não, a gente tem uma van, né, que é uma van que atende aos nossos alunos no turno da noite e que faz aí o trajetório da antiga unidade para trazer para a unidade nova. E muitos alunos não sabem que a gente tem a van. Então é bom saber, que pareça. gente. Então a van ela faz o trajeto ali da unidade antiga, né? Então ela para ali no relógio do Cacuia, para no ponto da unidade antiga, para ali no Casa Show, no Tubarão ali, né? E depois ela vai para a nossa nova unidade. E aí fica fazendo esse trajeto circuito no turno da noite aí para apoiar os nossos alunos. Gente, muita coisa, né? Que eu também não sabia. Sim. E então, olhando para a Emanuela, quais são assim as marcas que você quer deixar na sua gestão? Acho que mais importante de tudo, né, como eu falei no início, acho que a qualificação, né, eu acho que é algo que é primordial para a vida, né? A educação, a transformação, como eu falei, a educação transformou a minha vida, né? Eu não era uma pessoa muito focada em estudar, né? Eu nunca tive esse direcionamento, né? Minha família é uma família que nunca teve. Eu fui a primeira da minha família a ter uma graduação em ensino superior, né? Eu lembro que, assim, meu padrasto fala uma coisa, você fica se matando de trabalhar, né? Mas ele não entendia, não é que eu me matava de trabalhar. É que eu morava muito longe de onde eu trabalhava, então eu saía de manhã, chegava muito tarde, tinha dia que meia-noite minha mãe estava no portão me esperando. Não tinha, né, igual hoje, celular, WhatsApp, que a comunicação era tão fácil. E o estudo era maior o tempo. Exato. Eu lembro então, que eu saía da universidade 10 horas. Eu saía de manhã muito cedo para estudar, para depois sair da faculdade, ir pro trabalho, sair do trabalho e voltar para casa. Então eu ficava o dia inteiro na rua. Meu padrasto falava, você se mata de trabalhar, larga esse emprego. Porque ele não entendia para mim como era importante ter uma trajetória profissional diferente do que eu vivi. Né? Que, assim, ninguém nunca me incentivou, mas eu tive contato com pessoas que eu vi que tinha uma vida profissional, né? Uma vida pessoal diferente. Eu falava, cara, eu quero viver isso, eu não quero ficar aqui nessa vida de não estudar, de não ter um desenvolvimento profissional. E, na verdade, de uma maneira grosseira, falar assim, começou hoje. Não, é se esforçar para ter alguma coisa mais adiante. É isso. Né? Então, eu acho que, assim, toda vez que eu converso com as minhas equipes, eu falo, acho que o primeiro é a qualificação profissional. A gente tem que se qualificar, porque a gente está num mundo hoje muito difícil, a concorrência é muito grande. Então, acho que primeiro é se qualificar profissionalmente e entender o que eu quero para o meu futuro, onde eu quero chegar, né? Qual é o meu planejamento? Eu não vou conseguir sair de onde eu estou hoje para dar um salto para o meu futuro. Eu preciso caminhar daqui para lá, né? E eu acho que o respeito, né? Como eu falei, assim, a gente lidar com pessoas diferentes o tempo todo, né? Então, assim, a gente tem colaboradores que é muito tranquilo e a gente tem pessoas que são muito estouradas, faz parte da vida. E eu brinco muito isso no meu dia a dia, eu falo, calma, desacelera, respira, não é assim. Agora, você respira um pouco mais. E você, vamos, né, tomar uma postura aí. Vamos dar uma empurradinha. É mais ou menos assim, acho que a gente tem que saber lidar com tudo, né? Eu tava conversando com o meu diretor um dia desse e eu falei muito isso pra ele. Eu falei, a nossa posição, né, como a gente vai se posicionar faz toda a diferença. Eu brinco que eu na direção, junto com a equipe comigo que tá na direção, a gente tá aqui pra servir. A gente tá aqui pra receber. Mas não significa que tudo que a gente vai receber a gente vai conseguir fazer. Então a gente tem que saber lidar, né, com o sim e com o não. E saber como a gente vai aplicar o sim ou não. Acho que isso faz a diferença no nosso dia a dia. Então, nesse resumo aí, são suas marcas. São. É isso. Sonhos. Sonhos para a sua gestão. E, claro, ganhos para a Ilha do Governador. Ai, gente, olha, assim, eu sou totalmente apaixonada pela Estácio aqui, pela ilha. Né, como o meu diretor falou, quando eu estava de férias em maio, quando eu recebi o convite para assumir a ilha, e quando ele falou, e aí, vamos assumir a ilha? Eu, claro, na hora, né? Porque é uma unidade, assim, que eu tenho muito carinho, como eu falei, grandes coisas profissionais na minha vida aconteceram aqui, muitos ganhos pessoais, né? Não só a minha família que eu construí através da Estácio Ilha, mas assim, é o carinho, é ver o crescimento das pessoas, é ver a unidade se desenvolvendo. Acho que o maior ganho é ver a unidade Ilha crescer, sabe? As pessoas enxergarem o potencial que a unidade tem. A gente tá aqui para servir, para educar, para transformar vidas, né? E assim, não é fácil.
uma trajetória difícil, mas todas as pessoas que estão no Campus Ilha hoje são pessoas totalmente dedicadas para que isso aconteça da melhor maneira possível. Bom. Então, eu acho que o maior desafio é fazer a nossa unidade crescer, a nossa unidade ser reconhecida, a nossa unidade ser vista, né, como uma universidade que de fato a gente é, né, assim, ser abraçado pela ilha, né, e abraçar muitas pessoas, que eu acho que é o nosso papel. Ah, que legal. Bom, mensagem, porque você tem uma história de conquista, de realização, né? O que você falou, você entra numa universidade como aluna e hoje você é gestora de uma unidade, coisa que não é pequena, né? Como mulher, né? Vindo de uma família que é a 99% do país, né? Que a gente está sempre lutando por tudo. Que mensagem você deixa aí não só para as mulheres que nos acompanham, mas para essas mães que estão em casa, que talvez tenham abandonado seus sonhos para dar alguma coisa para os seus filhos, ou quer ver seus filhos crescerem? Mensagem que você quer deixar? Eu acho que é confiar. Confiar, acreditar, né? Eu brinco muito que Deus na frente, vamos embora correr atrás, porque Jesus não faz pela gente, né? A gente confia, a gente acredita, né? E trabalhar, cara, trabalhar, confiar, acreditar, respeitar o seu momento, né? Mas não desistir. É isso. Gente, tá uma delícia, vontade de fazer 200 mil perguntas, mas eu quero mais uma vez te agradecer por ter vindo e deixar esse espaço para você. A gente aqui conheceu coisas que a gente não imaginava da universidade, como você falou. Sim. E que saber que tem um espaço para você falar dos seus projetos, trazer, porque a ilha precisa conhecer e é uma oportunidade para quem não tem ainda, né, condições ou não teve condições de tirar uma graduação ou de se especializar em alguma coisa, aproveitar. Então, parabenizo demais o teu trabalho, torço para que seja cada vez mais, né, bem-sucedida naquilo que você está atuando e que bom que a Estácio escolheu você da Unidade Ilha para estar aqui com a gente. E você, não esqueça de nos acompanhar, de compartilhar, sabe? Se essa história, se essa conversa chegou aos seus ouvidos assim, nossa, legal, espalhe um pouquinho, deve ter gente que você conhece que precisa conhecer um pouquinho mais da Estácio de Sá. E mais do que isso, precisa saber que começando, sabe, do zero, a gente chega em algum lugar. A gente não pode tentar dar o passo maior do que as pernas, mas criando um processo tranquilo, a gente consegue chegar lá. Então, beijo pra você, beijo pra vocês. Sua fala final. Tchau, gente. Agradecer a Lani e a todos vocês, né, por nos acompanhar aqui nessa conversa incrível. E vai lá na unidade, vai ser um prazer te receber. Né, a gente está na Estrada do Galeão, número 5.800, nossa unidade é nova. Então, para quem tem interesse, vontade de estudar, não sabe por onde começar, não sabe se tem condições de pagar, mas vai lá nos procurar, que vai ser um prazer te receber. Tem desconto. Tem desconto, é isso. Tchau, Obrigada, gente. Obrigada.